Bom, pessoal, vamos começar a nossa palestra de hoje à noite, domingo à noite, término de um importante momento da nossa história, né, que é uma nova eleição para presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. E nós passamos aí por exatamente uma mudança completa. E é isso que a gente vem propor aqui, é exatamente essa mudança de forma de ver as coisas, de forma de agir. Na realidade, essa diferenciação faz parte da nossa vida, essa mudança estratégica faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós nos apegamos a crenças, a valores, a visões, que são visões equivocadas de vida, né? São visões que nós não temos, nós adquirimos essas visões, essas crenças, esses momentos, por conta da vida que levamos, das escolhas que fizemos e principalmente do que observamos no nosso dia a dia. A palestra de hoje é exatamente sobre isso, é o que limita a vitória. O que é a vitória? A vitória é o sucesso que limita exatamente esse projeto de vida que nós pretendemos levar, né, que nós pretendemos ter, e que muitas vezes é inibido pela nossa própria mente, a nossa própria visão de mundo, a nossa própria estrutura. Então, na realidade, eu gosto sempre de citar o mito da caverna de Platão. Platão que foi discípulo de Sócrates, lá na Grécia Antiga. Eu gosto muito de citar esse mito porque é um mito que explica muito as visões que nós temos de mundo. O mito da caverna descreve exatamente alguns presos que ficam dentro de uma caverna, olhando só a sombra das pessoas que passam por trás dele, refletida numa parede. Eles ficam de costa e as pessoas vão passando e ele vê apenas uma sombra na frente deles. Como é a única coisa que eles veem durante toda a vida deles, eles acham que aquela sombra ali representa a realidade deles. E aí um dos presos consegue fugir, e ao fugir ele consegue ver uma nova vida, uma nova cor, ele consegue ver os bichos que existem na natureza, ele consegue ver as árvores, consegue ver os rios e tem uma nova visão de mundo. Então ele volta para a caverna e tenta abrir os olhos dos outros presos que estão ali, de que o mundo é outro, de que a visão de mundo é completamente diferente da que eles imaginam ser. É exatamente o que acontece com a nossa própria mente, a nossa própria imagem ou autoimagem. E que muitas vezes nos limita o sucesso, nos limita progredir na vida. Mas esse sucesso que eu estou falando, como eu falei na palestra anterior, A Vida que Você Quer, não é um sucesso elaborado pela mente de outro, ou então um sucesso ideal do outro. O sucesso do outro é o sucesso do outro. Nosso sucesso pode ser tão diverso quanto são as pessoas, né? Os pensamentos e as visões de mundo, os valores e as crenças. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, exatamente sobre todos esses valores, todas essas crenças, todos esses pensamentos que limitam a nossa ação, que inibe a nossa atitude de ser como nós queremos ser ou agir como nós queremos agir. Então, para a gente já começar bem, vamos entender o que são crenças e valores, né? Na realidade, crenças e valores são adquiridos ao longo da história de vida e aprendizados. Então, durante a nossa vida, nós vamos aprendendo e vendo coisas. E vocês vão entender a diferença das crenças e dos valores, porque são duas coisas diferentes, são dois posicionamentos diferentes. As crenças são o que acreditamos, como filtramos e percebemos essa realidade. E os valores são critérios pessoais que consideramos importantes em nossas vidas. Então, é exatamente a crença do que acreditamos, o que filtramos dessa realidade, né? E o valor são aqueles critérios pessoais, aquelas coisas que já vêm conosco, é o nosso pacote básico. É o valor de várias coisas que vocês vão ver no decorrer da palestra, que nós damos a determinadas coisas da vida, tá certo? Então, os valores são esses critérios
pessoais que consideramos extremamente importantes para a nossa vida, como, por exemplo, a família. A família é um valor, né? Se nós damos valor à família, é um valor que nós temos, né? Então, existe uma estreita relação entre essas crenças e esses valores, né? Nós valorizamos tudo aquilo que acreditamos ser importante para nós. Quer dizer, a gente só dá valor àquilo que a gente acredita realmente que é extremamente importante. Então, as crenças e valores, elas podem ser mudadas. Não existe nada imutável, gente. Esse aqui é o grande lance da vida. A gente tem o poder em nossas mãos, a condição de modificar a nossa realidade a qualquer momento. Muitas vezes a gente se apega a determinadas coisas, a determinados momentos na nossa vida, que nos inibe o pensamento e nos inibe a evolução, o desenvolvimento do nosso ser. Muitas vezes a gente coloca caraminholas na cabeça, né? Coloca coisas na cabeça baseado nessas crenças e valores adquiridos no decorrer da vida, que termina embarreirando a nossa capacidade de ser criativo, de vencer, de mudar a nossa realidade, entre outras coisas. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente paralisa, a gente engessa, é como se a gente anestesiasse o nosso potencial humano, que é o potencial de mudanças, de modificação, de criatividade, de atingir objetivos, metas, de ser o que a gente quer, de ser o que a gente imagina, de ser feliz, por exemplo, né? Porque a felicidade está em cada coisinha que você consegue no dia a dia. A felicidade não é um padrão básico. Não, para você ser feliz tem que fazer determinada coisa. Não! Para você ser feliz, apenas você tem que seguir o teu caminho, seguir da forma como você deseja, da forma como você pensa o teu momento, tá certo? Então vamos seguir aqui. Então um outro ponto de crenças e valores as crenças e valores são adquiridos exatamente ao longo dessa história, e nós tentaremos aqui, durante essa palestra, né, durante essa fala nossa, ajudar você a identificar essas suas crenças limitadoras, o que você acredita e que pode estar limitando tua capacidade de ser feliz, tua capacidade de vencer, tua capacidade de alcançar o topo, que o topo é extremamente diverso, extremamente relativo. O meu topo, a minha visão de topo pode ser completamente diferente da sua visão de topo, né? A minha visão, a minha crença em relação a vitória pode ser completamente outra. Uns almejam muito dinheiro, outros almejam se casar e ser feliz, outros almejam fazer uma viagem, outros querem passar num concurso, outros querem entrar numa faculdade e fazer um curso superior. Então, são várias visões de sucesso, de topo, que a gente... E depende muito do momento da vida em que a gente está vivendo. Não é só uma coisa básica, porque esse é o grande problema, muitas vezes, dessa questão da vitória. A gente fica se baseando no que as pessoas nos dizem, ou então no que os livros de autoajuda ou as palestras nos traz, né? Que é aquela visão de sucesso fabricada, como se fosse uma coisa enlatada, estruturada, para que você seguisse aquilo ali de uma forma bem direitinha, assim como fosse uma receita de bolo, né? Você vai ler a receita de bolo e você vai seguindo passo a passo todos aqueles ingredientes. Não é assim, porque a nossa vida ela é muito relativa. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz. Não existe uma estrutura linear do pensamento. Naturalmente, nós somos exatamente o que pensamos, porque nós plasmamos tudo o que pensamos. Se nós achamos que as coisas vão dar errado, as coisas vão dar errado. Se nós achamos que as coisas vão dar certo, lógico que as coisas começam a dar certo, as coisas começam a ser modificadas dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, principalmente dentro das nossas possibilidades, é que as probabilidades podem ser uma realidade para você.
Qual é a diferença dessa possibilidade e dessa probabilidade? A probabilidade é que é provável que você consiga as coisas que são possíveis. Por exemplo, você não pode dizer assim, ah não, Wagner, é provável que eu vou, e eu digo, não, você não tem asa. Wagner, eu tenho um defeito físico numa perna, eu não consigo andar direito. Eu vou me tornar um corredor se eu vencer as minhas crenças limitadoras? Não, porque o teu limite é físico. Então dificilmente você vai alcançar isso. Quer dizer, eu acho que é impossível, né? Embora nós tenhamos aí casos, né, de pessoas que perdem as pernas e colocam aquelas pernas mecânicas, né, elétricas e tal, e começam a correr. Existe um corredor na Austrália, me parece, que corre com um negócio daquele lá. É muita força de vontade, é muita superação, é vencer muitas crenças limitadoras para você chegar num topo desse, você chegar numa coisa dessa. São para poucos isso, né? Mas pode, às vezes acontece esse tipo de coisa. Agora, criar uma asa e sair voando, não. Você também imaginar, não, eu vou ser feliz, no caso das mulheres, porque eu vou procurar um príncipe encantado. No caso dos homens, não, eu quero a mulher ideal. Não existe mulher ideal, não existe homem ideal, não existe príncipe encantado, nem existe princesa encantada. Existem pessoas que são cheias de pontos altos, fortes, fracos, cheio de defeitos, de virtudes e de falhas, né? Faz parte do ser humano. Então muitas vezes a gente vai com uma visão, com uma perspectiva, com uma ideia de que a pessoa é A ou é B e descobre que ela é C e é D. Isso é normal, comum, mas a gente tem sempre uma visão do outro, ou então tem uma ilusão de que o outro vai satisfazer as nossas expectativas de forma imediata. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que muitas vezes nós vivemos a vida do outro. E aí depois reclamamos que somos infelizes. Mas por que é que nós somos infelizes, gente? Nós nos tornamos infelizes porque se nós baseamos a nossa vida na vida de uma outra pessoa, nós quando criamos essa crença limitadora de que eu só sou feliz se eu estiver do lado de fulano de tal, imediatamente eu estou anulando qualquer outra possibilidade. Se esse fulano, se essa fulana me deixar morrer, desaparecer, sair da minha vida, pronto, minha vida acabou. Porque eu estou baseando toda a minha crença e estou dando um valor a uma coisa que realmente é um valor que não tem controle, não está sob o meu controle. A gente precisa, primeira coisa, é tomar o controle desses valores, dessas crenças, em nossas mãos, para poder nós nos sentirmos mais seguros. Isso é um dos pontos principais. A neurociência fala disso demais, que a gente precisa concentrar o nosso pensamento. Muitas vezes a gente vê aí, quais são os casos de sucesso da vida? São aquelas pessoas que observam a vida, os desafios, os desestímulos e conseguem superar esses desestímulos. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo semana passada. Depois que eu terminei uma palestra, uma pessoa chegou para mim e me disse que a palestra tinha sido péssima, que tinha sido terrível. E eu achei aquilo ali, sei lá, primeira coisa, né? É um direito que ele tem de criticar. Mas é o que a gente chama de duendes que estão fisicamente na nossa frente, ou então que não estão fisicamente. Isso podia também ter sido um pensamento meu. Eu podia estar aqui, sei lá, dormir de noite, sonhar que a palestra foi terrível. Então, para essa palestra de agora, baseado naquilo que eu escutei daquela pessoa, eu podia muito bem ter me anulado, ter dito não, eu não vou mais fazer palestra não vou mais transmitir ao vivo através da internet, porque eu estou fazendo papel de besta, as pessoas não vão gostar da minha palestra, vão dizer que eu estou falando mal, que eu estou sendo extremamente prolixo, demorado nas minhas explicações, estou me repetindo, que foi exatamente tudo que ele me disse. São os duendes do pensamento, que é essa figura mitológica, europeia, nórdica, né, que são aqueles agentes da natureza, aquelas criaturinhas da natureza que ficam lá, que muitas vezes vêm para perturbar, né, para tirar uma casquinha do seu pensamento, né, distrair você. Então são essas distrações de pensamento que muitas vezes nos tiram do nosso foco.
Muitas vezes as pessoas vêm nos dizer o que nós somos, mas nós não procuramos saber das outras pessoas o que é que elas acham de nós. Por exemplo, no meu caso, eu fiquei chateado na hora, no momento, mas depois eu disse, mas muita gente deve gostar também das minhas palestras. Não é só uma pessoa que vai me dizer que não gostou da minha palestra e eu vou me desestimular com isso, vou deixar de dar palestra, eu vou deixar de transmitir minha mensagem, eu vou deixar de falar o que eu tenho interesse de falar, o que eu tenho interesse de transmitir. Essa sempre foi minha profissão, né? Eu comecei desde 1993 a dar palestras, a dar treinamentos no Sebrae, no Senac, e fui depois professor universitário. Quer dizer, foi minha vida todinha, praticamente toda a minha vida profissional foi baseada em transmitir informações na comunicação, baseada exatamente nessa comunicação. Há pouco tempo foi que eu comecei a fazer palestras mais espirituais, né? Palestras mais ligadas holisticamente ao todo, ao ser, ao pensamento. Mas isso podia limitar esse tipo de visão ou esse tipo de emissão de pensamento do outro, podia ter limitado, ter implantado em mim uma crença limitadora. E eu imediatamente, hoje, não estou aqui falando com vocês, porque eu simplesmente iria acreditar naquilo que aquela pessoa me falou, naquela opinião que ela emitiu, uma opinião dela, né? Mas eu poderia ter ficado extremamente chocado com isso, e dentro da minha vaidade, né, como palestrante e tal, não que eu seja nada, nem tenho pretensão de ser um palestrante desses internacionais, esses palestrantes que falam na internet, nas grandes mídias, né, nos grandes palcos. Eu não tenho a mínima intenção disso, né? Mas na realidade eu gosto de falar, essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, na medida em que alguém vai e aperta na minha ferida nesse ponto, eu posso ficar muito chocado, muito chateado com isso, começar a achar que eu não sou capaz. O que é isso? É uma crença limitadora que uma pessoa veio lhe dizer, que um agente externo veio lhe lembrar. Muitas vezes isso acontece, não precisa ninguém dizer. É exatamente você pegar, por exemplo, no meu caso, eu pegar e começar a assistir as minhas palestras e começar a anotar todos os pontos críticos da minha palestra. E depois eu começar a pensar, puxa vida, eu não estou dando certo nisso, não está funcionando, não sei o que e tal. E não levar em conta os pontos positivos. Anotar apenas as coisas negativas e deixar as coisas positivas para lá. Então são crenças, são imagens que eu coloco na minha mente, que podem me inibir ou não. O que é que eu fiz com essa informação que eu recebi dessa pessoa? Eu ressignifiquei. A primeira coisa foi entender que muitas coisas eu falho realmente. Então eu fui lá e tentei elaborar de uma forma diferente. Essa palestra de hoje já. Eu tentei não ter muita introdução, entrei imediatamente no assunto, que foram críticas que ele fez que eu achei extremamente construtivas. Ao invés de eu ficar chateado com a história, eu ressignifiquei a história para elaborar uma história diferente, de mais sucesso. Foi uma grande observação. Às vezes, esses duendes do pensamento, eles vêm exatamente para que você se aperfeiçoe, ressignifique uma crítica, um aviso, uma nota que lhe dão, para que você comece realmente a progredir, a melhorar. Mas se você começar a pensar nisso como um ponto negativo e que você não deve mais fazer o que você vinha fazendo, lógico, isso aí vai inibir você e vai lhe deixar numa situação de não sucesso. Você não vai atingir o teu objetivo, o teu topo, né? Essa coisa da vitória. Para mim, a vitória acontece todos os dias, viu, gente? Olha, porque vitória é uma coisa extremamente relativa, primeira coisa, e segundo, ela precisa ser curtida todos os dias. Eu preciso me sentir vitorioso todos os dias. Eu me sinto vitorioso todos os dias. Primeiro pelos problemas que eu superei na minha vida, que todo mundo tem problemas, mas eu tive meus problemas, um problema muito sério, com alcoolismo, com um problema de depressão, e tudo isso foi superado. Então eu me sinto vitorioso, eu não me sinto um derrotado, eu me sinto um vitorioso. Ah, não, vitória só vem com dinheiro.
Isso é uma outra crença limitadora, né? Muita gente diz isso a você. Não, você só vai ser feliz se você tiver muita grana. Então, são crenças limitadoras, são visões de mundo diferentes, que diferem muito de pessoa a pessoa. Eu não tenho essa visão, eu não vejo dinheiro como solução de felicidade ou como objetivo de vida. Para mim, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, de uma coisa bem organizada. E o dinheiro vem fluindo, porque dinheiro é bom. Lógico que dinheiro é bom. Dinheiro serve para a gente colocar no bolso, comprar coisas maravilhosas, ter mais conforto, comer bem, pagar as nossas contas e tal. Então, dinheiro serve para muita coisa. É fantástico. Mas dinheiro não é tudo. Eu posso me sentir feliz fazendo muitas outras coisas. Por exemplo, eu tinha uma crença limitadora na época que eu bebia de que eu só poderia me divertir se fosse com um copo de bebida na mão. Então, a minha crença limitadora estava ligada aos bares. A visão de que eu só teria amigos se eu tivesse bebendo. Muito pelo contrário. Veja só, à medida em que eu parei de beber, eu comecei a ter amigos diferentes, a ter emoções diferentes, a ter contato com realidades diferentes. Basta você mudar o pensamento, o que se chama em física quântica de colapsar a onda, né? Você colapsou a onda, você passou para uma próxima fase. E ter coragem de ir para essa próxima fase é que é o grande lance. Então veja só, nós temos aí algumas imagens que eu acho bem curiosas, né? Você tem aqui, ó, a barreira no cérebro da pessoa, né? Você tem assim o seu eu lhe acusando, lhe colocando numa situação difícil, tipo, você tá vendo que você não é tão bom quanto você imaginava ser, que são exatamente esses duendezinhos do pensamento, né? São essas figuras mitológicas que vêm lhe avisar, lhe pregar peças e lhe dizer que você não é tão bom quanto você imaginava que você era. Mas é muito bom, porque treina a nossa humildade, mas a gente não tem que acreditar nessa sombra nossa. Nós precisamos superar, ressignificar todos os pensamentos, porque isso vai sempre acontecer, tá, gente? Nós temos pelo menos 2, 3 ou 4 limitações em nossos pensamentos, em nossas mentes. A gente precisa entender isso. Nós temos uma história muito maior. Então, lógico que nós temos alguns traumas, né? Nós guardamos uma bagagem muito grande de pensamentos que podem nos levar ao insucesso, tá certo? Você tem aí também o anjinho e o diabinho, né, no pensamento, que pode ser esses duendes, né? Alguém dizendo assim, olha, você é capaz, e o diabinho dizendo assim, você é incapaz. Você também tem, sei lá, as várias pessoas apontando para você, dizendo que você é isso ou que você é aquilo. Você também tem a sua imagem no espelho. Muitas vezes você é uma pessoa magra, você se acha gorda, né? Isso é um dos exemplos clássicos. Não, meu objetivo é emagrecer. Mas criatura, tu já tá magro. Ou então, meu objetivo é engordar. Não, mas você já tá melhor, você já tá mais forte, então você já tá bem. Então, muitas vezes a gente tem uma imagem do espelho que é uma imagem deturpada. Por isso, por exemplo, os casos de bulimia, eles são muito ligados a isso, né? A essa imagem que você tem do espelho. É uma distonia, né? uma falta de pensamento concretizado. Você se olha no espelho, você se acha isso ou você acha aquilo. E você não é nada disso. Mas você se vê daquela forma. Então é uma distorção do seu pensamento. E muitas vezes você está assim, você precisa tomar atitude para emagrecer. Ou então precisa tomar tudo para engordar. Você precisa, quer dizer, são pensamentos que a gente precisa ressignificar. A gente precisa dar outro significado a eles. Às vezes as pessoas querem lhe humilhar. É um dos problemas grandes do pensamento, é exatamente a humilhação. As pessoas querem lhe colocar para baixo. Muitas vezes essas críticas que lhes fazem, essa semana mesmo eu coloquei na internet uma coisa bem interessante, é que muitas vezes as pessoas vêm, falam coisas positivas a você. Às vezes essas coisas positivas são extremamente sinceras, né, dignificantes, se elevam e tal. Outras vezes elas vêm, falam coisas positivas e você sente nelas uma crítica, uma ironia, uma forma de lhe botar para baixo, porque ela está ironizando você. Ela não está, você é muito bom, velho, não sei o que e tal. Mas na realidade elas não estão te elogiando, elas estão puxando o teu tapete por trás, né? A gente tem que ter muito cuidado nisso e muita percepção em relação a isso,
para a gente não se animar, falar demais, conversar muito em relação a essas pessoas. Tem umas pessoas que dizem a você os pontos críticos, negativos do que você está fazendo e elas só querem o teu bem. Elas estão dizendo aquilo para que você se corrija, você se conserte, você entre no prumo novamente. Você entra na tua rota novamente. Então são críticas construtivas, que a gente chama de críticas construtivas. E tem aquelas pessoas que criticam só para te botar para baixo e porque, sinceramente, elas não têm coragem de fazer o que você faz. E aí com inveja, que é um sentimento terrível, a inveja, mas o nome é esse mesmo, com inveja do que você está fazendo, ela vai lá e simplesmente ela começa a te cortar, ela te poda, ela tira a tua autoestima, ela tira a tua confiança. E ao tirar a tua confiança, você acredita que são as crenças limitadoras, que não é capaz. Isso é uma besteira. A gente tem que se concentrar no que a gente realmente é. E, finalmente, nós estamos acorrentados muitas vezes, né? São correntes que nos colocam nas mãos, nos pulsos, que às vezes nos impede de fazer determinadas coisas. As crenças é igual a crença, na realidade, ela é igual a uma representação mental que é igual aos pensamentos. Então, tudo que você acredita fica representado na tua mente, que a nossa alma, né, o nosso espírito está lá, tá certo? Ela é colocada lá dentro da nossa mente e que aí vira um pensamento nosso. Nós começamos a pensar que nós somos exatamente aquilo que estão dizendo que nós somos. Então, ao longo da vida, nós construímos o nosso pensamento baseado em nossas experiências e em como percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor, para que ele se torne um reflexo do que pensamos. Cada indivíduo constrói o seu próprio mundo subjetivo individual. E tem um pensamento que eu acho fantástico, que é exatamente esse, né? Que é um conceito extremamente importante. O mapa não é o território. O que significa disso? Que isso quer dizer, na realidade? É que o mapa é uma representação. O Brasil não é aquele mapa que vocês veem. Aquilo ali é uma representação. Da mesma forma que a crença nossa é uma representação e que não necessariamente é a realidade. Na realidade, o mapa não é o Brasil. O mapa, a estrutura que você vê desenhada em todos os mapas que a gente vê nas escolas e tal, em todos os locais, aquilo ali não é o Brasil. O Brasil é totalmente diferente daquilo, aquilo ali é apenas uma representação, tá certo? O mapa não é o território, como o teu pensamento do que você é, provavelmente deve ser um pouquinho distorcido, porque todas as pessoas têm esse pensamento distorcido. Não só sou eu ou você que está me vendo agora nesse momento, mas todas as pessoas têm esse pensamento distorcido ou pode ter esse pensamento distorcido. Vamos adiante. As crenças, né? As crenças são todos os comportamentos, tem uma crença subjacente, quer dizer, uma crença que está baseada por trás. Quer dizer, você tem um pensamento baseado naquilo que você acredita, naquilo que você entende como verdadeiro. Como uma lógica, tá certo? Que nem sempre é uma lógica, que nem sempre é a coisa verdadeira. Alterar a crença resulta na alteração do comportamento. Aonde está agora a estrutura do comportamento? O teu comportamento é reflexo do teu sentimento. A gente tem que mudar o sentimento. Que exatamente são essas crenças? O que é que nós sentimos? Se introjete, se autoanalise. O que é que nós sentimos? O que é que nós pensamos em relação a A ou a B? Muitas vezes é uma irrealidade. Eu vou contar uma história para vocês, que eu já contei até aqui na internet, que eu acho maravilhosa essa história. Lá na China tem um costume do povo, é que quando a mãe do marido fica viúva, né, a sogra, ela vai morar na casa do filho. Então, portanto, a mulher
do filho, por exemplo, a minha esposa teria de receber a minha mãe aqui em minha casa e ela ficaria morando aqui. Então, se passa uma história na China em que uma chinesa recebe a sogra em casa e essa sogra, gente, muito interessante que essa sogra não agradava a chinesa e a chinesa também não agradava a sogra. Então as duas viviam em pé de guerra, não se suportavam, uma não falava com a outra, era um problema só, era um problema, realmente uma tragédia de relacionamentos. E aí, um dia, a chinesinha que abrigou a sogra foi conversar com um senhor, um ancião da cidade, um sábio, né, daquelas pessoas que dão conselhos e tal, e que era curandeiro também, e fazia manipulação de ervas. E ela foi lá e chegou para o chinês e disse assim: olha, eu gostaria que você manipulasse um remédio para matar a minha sogra, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais a minha sogra. O sábio chinês, que era o curandeiro também da cidade, disse: não tem problema, vamos preparar. E aí não disse nada. E aí fez o preparado todo, ela foi pegar no outro dia, e aí ele fez algumas recomendações. Ele disse: a senhora vai ter que fazer o seguinte, veja, a senhora vai dar esse veneno durante 6 meses. Mas aí durante esses 6 meses, para as pessoas não notarem que a senhora está envenenando a sua sogra, a senhora vai ter que tratá-la muito bem, a senhora vai ter que mudar o seu comportamento com ela, vai ter que criar uma amizade falsa, mas vai ter que criar essa amizade com ela para que as pessoas não desconfiem de você. Quando ela morrer, ninguém vai notar que você a matou, que você tirou a vida dela. Então você não vai ser culpada de nada. E tudo combinado, ela recebeu a poção, levou essas ervas para casa e deu esse chá para a sogra dela. Se você vai dar um dia sim, outro dia não. Isso sempre, né? Você vai notar que ela vai começar a desfalecer. E aí ela começou a tratar bem a sogra e tal. Nas primeiras semanas a sogra já começou a falar com ela, porque as duas não se falavam. No primeiro mês a sogra chamou o nome dela. E aí no segundo mês a sogra já estava chamando ela de minha filha, né? E ela começou a simpatizar com a sogra, começou a ser mais leve o fardo de morar com a sogra dentro da casa dela. E aí ela voltou com mais ou menos uns 3 meses para o curandeiro, dizendo o seguinte: olha, veja, eu queria que o senhor arrumasse uma outra poção para anular essa poção, porque eu estou adorando a minha sogra, porque ela mudou. Aí o sábio disse: não, ela não mudou, quem mudou foi você. Você mudou o seu pensamento, o seu comportamento em relação a ela, as suas crenças limitadoras que lhe limitavam de ver a pessoa que estava ali na sua frente, e mudando isso tudo, você gerou um comportamento dela para com você também. Não se preocupe, que aquele chá que a gente estava dando à sua sogra, que você estava ministrando a ela, era um chá vitaminado. Eu sabia que você ia se dar bem com sua sogra se você mudasse o seu comportamento em relação a ela. O que é que significa isso, gente? É que muitas vezes a gente termina não sendo feliz, não se relacionando bem com as pessoas, porque a gente tem uma crença limitadora. Por exemplo, uma das crenças limitadoras que é exatamente baseada em certos provérbios, ou então em certas visões preconceituosas. Sogra nunca é boa. Pronto, isso aí é mundial, né? Isso é mundial, essa coisa de sogra não é boa. Então, essa visão é uma visão, a minha mesmo é excelente, é uma sogra fantástica. Eu não estou dizendo isso porque minha esposa está assistindo a palestra, não. É porque ela é gente boa mesmo, é uma pessoa maravilhosa. É por isso que eu digo, muitas vezes a gente tem visões alteradas da realidade. Então são as crenças limitadoras. Você estava limitando essa pessoa de ter um bom convívio. É o que acontece conosco. Nós às vezes nos limitamos a ter uma vida melhor porque acreditamos em coisas que não deveríamos acreditar.
Por exemplo, eu vi muitas vezes pessoas que ficam muito chateadas porque não conseguem passar no concurso público. E aí depois, veja como são as crenças limitadoras, ela não consegue passar no concurso público, aí parece que a vida, através da sincronicidade, que é um conceito de Carl Gustav Jung, que foi um fantástico cientista da mente, né? Um pensador, um psicólogo, um psicoterapeuta, né? E ele tinha toda uma ideia, uma visão de mundo diferenciada, extremamente espiritualizada, e ele pensou nessa coisa da sincronicidade, né? Então, muitas vezes a gente não vê da forma certa o mundo, a gente não entende o mundo da forma como deveria entender. E muitas vezes as coisas nos empurram para a felicidade e nós não queremos pegar a felicidade. Então essa pessoa não fez o concurso, quer dizer, fez o concurso, não passou no concurso. E aí quando não passou no concurso começou a se sentir a pessoa mais infeliz do mundo. Mas veja que coisa interessante, por sincronicidade o mundo deu um jeitinho, a vida deu um jeitinho dela se dar bem. E ela ficou bem de vida, né, trabalhando por si só, mas ela guardava uma infelicidade. Veja que coisa terrível. Ela guardava uma felicidade terrível pensando naquele concurso que ela não tinha passado. Se achando burra, se achando isso, se achando aquilo. Ela foi bem sucedida numa outra coisa, num outro ramo, num outro caminho, mas ela não aceitava, ela tinha uma crença limitadora baseada num pensamento que ela tinha, num ideal de vida que talvez não fosse nem dela, porque muitas vezes isso aí é forçado por alguém força você a desejar determinadas coisas que você não tem pendor, né? Você não pode, na palestra passada eu falei isso, muitas vezes o nosso pai, nossa mãe quer que nós sejamos engenheiros. Se nós nos tornarmos engenheiros sem gostar, vamos derrubar prédio, né? Vamos colocar prédio abaixo. Por quê? Porque isso não é o nosso pendor, não tem a ver conosco. Então, muitas vezes você saiu de uma situação, é por isso que eu chamo de ressignificar, dar um novo significado. Você tem que sair daquela coisa, né? Daquele pensamento que ele roda, bate no mesmo canto. Ah, não, o que eu precisava era ser isso. Talvez você não precisasse ser nada disso. Talvez você precisasse ser exatamente quem você é. Se aceite. Comece a se aceitar. Você vai ser muito mais feliz. Você vai chegar ao topo, a essa vitória, exatamente porque você ressignificou. Você transformou esses pensamentos em coisas positivas. Esses momentos que você viveu no passado, essas crenças que você tem, já são parte do passado. Estão lá no escaninho da alma, da mente, e não fazem mais parte do presente. O presente precisa ser vivido agora, hoje, agora. Essa é a tua realidade, tá certo? Então, veja só. O exemplo de crenças, né? Só pra gente ter ideia aí, ó. Todo político é ladrão. Isso é uma crença. Hoje mesmo a gente teve uma eleição e a imagem que nós temos é essa. Isso é uma crença que a gente chama crença coletiva. Faz parte até de um provérbio, né? É proverbial isso aí. Todo político é ladrão. Quer ver outra crença? Todo vendedor é chato. Sou péssimo com mulheres. Então, quer dizer, o camarada acha que é ruim demais com mulheres e tal. Quer dizer, são crenças que você vai colocando na cabeça. Dinheiro não traz felicidade. E por aí vai. São vários pensamentos que a gente vai colocando na nossa mente. Precisamos, então, alinhar os nossos valores, identificando o que é mais importante para nós. O que é mais importante para você? Isso é uma das principais coisas. Veja, gente, a gente não pode apresentar os problemas que nós temos sem apresentar as soluções consequentemente. O que é que nós precisamos entender de nós mesmos? Que aí tem aquela célebre frase do próprio Sócrates que é: conhece-te a ti mesmo, conhecer a si próprio. Então, quais são os teus valores, né? São valores familiares, são valores religiosos, né? São valores, sei lá, profissionais,
São valores alimentares, são valores intelectuais, são valores monetários, são valores afetivos, familiares, são valores filiais. Quais são os seus valores? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E como são esses valores, né? Todo comportamento ele está em busca de satisfazer um determinado valor. Então, compreender o valor motivador pode alterar esse teu comportamento. Você entender qual é o seu valor principal, aonde é que está a base do seu valor, é familiar, é o dinheiro e tal, você pode alterar exatamente o teu comportamento. Porque muitas vezes a gente dá valor ao que não tem. Então preste atenção no que é que você está dando valor. Se você está dando valor a determinadas coisas que não são tão necessárias, porque, por exemplo, família é maravilhoso. Mas, por exemplo, a gente precisa conviver com a sociedade. Então talvez o teu próximo passo seja conviver com a sociedade. Sair da casca, sair da tua casa, começar a conviver mais no mundo. É importantíssimo manter esse teu valor familiar. Mas é importante também você dar valor a outras coisas para você alcançar o teu topo, que talvez esteja lá a tua vitória, o teu topo, tá certo? Alguns exemplos de valores, né? Amizade, a liberdade, a realização, a família, o poder, o status, a segurança, entre outros valores que as pessoas dizem. Por exemplo, nós agora fizemos a nossa votação e alguns candidatos, eles estavam prometendo exatamente os valores familiares, valor disso, valor daquilo, valor da segurança, todos eles prometem a mesma coisa, né? Mas nós vimos exatamente essa coisa das pessoas repetindo isso constantemente como uma bandeira política. Isso não é uma bandeira política, são valores que, ao estrategicamente ele tocar em sua mente, ele faz com que você se sinta parte do processo. E aí você vai e vota naquele determinado candidato porque ele está te oferecendo aquilo, ele está te prometendo aquilo. São partes dos teus valores. Então perceba quais são os seus valores principais. É um ponto fundamental. Em termos de crenças e valores, as crenças e valores são pensamentos sobre si mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e sobre a vida em geral. A verdade é que levamos a nossa vida de acordo com nossas crenças e valores. E são eles que estarão por trás de nossas vitórias e de nossos problemas. Tá certo? Nossas crenças e valores estão por trás do nosso comportamento e determinam as nossas ações diárias e nossas ações na nossa vida no total, no geral. A chave para a transformação está na compreensão desses valores e na mudança dessas crenças que você tem. Então, vamos lá. Pare de se sabotar. Isso é a primeira coisa que você precisa pensar. Pare de se sabotar. Porque muitas vezes a gente vive se sabotando, criando situações difíceis para você. A autossabotagem, para você entender o que é sabotagem, é você estar com a faca e o queijo nas mãos para fazer as coisas darem certo e acabar dando o queijo para os ratos e enfiando a faca no seu próprio pescoço. Mas é exatamente isso. Veja só como essa coisa é profunda, trágica e profunda ao mesmo tempo. A autossabotagem é você estar com a faca e o queijo na mão para fazer as coisas darem certo e acabar dando o queijo para o rato e enfiando a faca no próprio pescoço. É exatamente essa autossabotagem. Tem a imagem, que é uma imagem muito significativa, que é uma pessoa sentada num galho e cortando, serrando o galho com ele sentado em cima. É isso que a gente faz em nossos pensamentos. Nós transformamos a vida para pior porque nós queremos transformar. Isso é uma coisa sua, viu? Não é de ninguém. Muitas vezes a nossa tristeza, a nossa agonia está baseada nessas crenças limitadoras e nessas autossabotagens que nós praticamos. Tá certo? Então, identifique suas limitações. Faça um autodiagnóstico.
O mais útil é aquele que identifica algo que pode ser mudado. Por exemplo, a sua possibilidade, que eu tinha falado, e a sua probabilidade, né? Quer dizer, exclua limitações físicas, percepções perfeccionistas, porque ninguém é perfeito, a gente não pode esperar ser perfeito, ninguém é perfeito, então não tem jeito. Quer dizer, quais são as tuas possibilidades? O que é possível ser feito diante do que você é? Isso é a primeira coisa. E depois as tuas probabilidades, que é tudo que está dentro do teu alcance para ser conseguido ser realizado. Então essa é uma das autoanálises que é baseada na possibilidade e probabilidade. E depois você identifique 2 ou 3 comportamentos que podem ser mudados em você, baseado na mudança dos seus sentimentos, desses sentimentos que você tem. Então pense, nós temos pelo menos 2, 3 ou até 4 pensamentos que nos coloca para baixo. O que é que você... Pega uma caneta aí, pega um papelzinho, anota esses 2, 3 pensamentos. São pensamentos básicos, tá certo? Então anota esses 2, 3 pensamentos para a gente tratar esses pensamentos. Nas próximas palestras nós vamos começar a tratar esses pensamentos, tá certo? Vamos fazer uma análise através da internet, uma análise virtual, tá certo? Então a autocrítica, principalmente a autocrítica, ela é fundamental. É muito importante a gente fazer uma autocrítica, como eu estava fazendo no começo, quando eu falei das palestras, que eu disse a vocês aqui, que tem muitos pontos na minha palestra que eu preciso eliminar, que eu preciso melhorar. Eu preciso eliminar muitas introduções, eu preciso coordenar mais a estrutura do meio das minhas palestras. Isso é uma autocrítica, isso é fundamental. Mas você não pode, de jeito nenhum, ter autopiedade. Ah, não, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Ninguém é coitadinho. Tá certo? Ninguém é coitadinho. E se você se achar coitadinho, você vai ser um coitadinho pro resto da sua vida. Se você basear a tua vida no coitadismo, na autopiedade, você vai ser um fracassado sempre. É um fracassado de pensamento, gente, não é um fracassado de dinheiro, não é financeiro que a gente está falando. A gente está falando de valores financeiros, estou falando de valores pessoais, de valores intrínsecs, de valores espirituais, de valores que estão dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Tá certo? Isso é fundamental que a gente pense. Não se faça uma autoavaliação, mas não confie somente nela, nessa autoavaliação que você faz. Isso é fundamental também. Você pode fazer essa autoavaliação, você se autoavalia, mas você não pode confiar só nela. Você tem que procurar os profissionais como psicoterapeutas, psicólogos, que trate desse todo, né? Porque tem psicólogos, psiquiatras, profissionais do ramo que veem só aquela situação base, não vê você como um todo. O holos, né, o todo, o holístico é que é fundamental, é ver você com a completude. Você é uma estrutura complexa, você é um todo, você não é além você até além extrapola esse todo, porque você é muito mais do que isso. Você extrapola tudo isso. Sua mente, ela vagueia por muitos mundos, por muitos pensamentos e emoções. Então, quem vai tratar de você precisa entender desse todo, para poder tratar exatamente o problema na base, na estrutura desse problema. Isso é fundamental, tá certo, pessoal? Enfim, identifique as 10 limitações fatais e estipule datas para você mudar. Quais são essas limitações fatais? O cidadão que é a prova de balas. A prova de balas é aquele camarada que é autossuficiente em tudo, se acha. Então isso é uma coisa muito perigosa. A gente não pode se achar. A gente tem que ser o que a gente é. Esse exagero, né, de autoconfiança é terrível. Mas também você não pode ser ostra, que é o próximo. Então, a próxima limitação fatal é um ser ostra, quer dizer, a pessoa extremamente pouco confiante, que se acha terrivelmente aquém de qualquer possibilidade de sucesso. Esse daí, ele também precisa mudar. Então, você precisa entender onde você está enquadrado. Veja, são 10
limitações que são fatais para você não alcançar essa vitória. Então vão anotando aí o que é que você tem de limitação, dessas que eu estou falando, tá certo? Depois, que é o pensamento docinho de coco. Docinho de coco é aquele indivíduo que é super protetor, né? Tudo ali, não, olha, fulano de tal, não, fulano de tal não fez isso não, deixa as pessoas se defenderem por elas. Você não está nesse mundo para estar defendendo, você está para ajudar, para auxiliar, estender as mãos, tá certo, mas a gente não pode ser docinho de coco o tempo todo. A gente muitas vezes precisa ser firme, a gente precisa às vezes dizer a verdade, não ser indelicado, tá gente? Que muitas vezes a gente diz, não, tudo que vem na minha cabeça eu digo, isso é indelicadeza, né? Isso não é sinceridade. Essa coisa de apelidar indelicadeza de sinceridade não é nada bacana. O interessante é a gente ser autêntico, falar as coisas certas, tal, de forma séria, mas não ser indelicado, tá certo? Depois, o crítico, que é aquele exigente, implicante ou rude demais. Então, quer dizer, aquela pessoa que é crítica demais. Será que não é um defeito base seu? Né? Não é uma crença limitante sua? Você não adquiriu isso com essas suas crenças, com essa sua bagagem? Você virou uma pessoa extremamente crítica? Todo crítico é muito chato, né? Aquela pessoa que é só crítica. Você ter ponderação, ser crítico, mas ser crítico na medida, no limite, tá certo? Depois, um iceberg. O iceberg é aquele camarada extremamente pouco afável, frio, gélido. Né? Que é aquele cara que não dá, é aquela história, não dá a chance para ninguém. Não deixa ninguém se fiar nele, né? Se entregar a ele, porque ele é extremamente frio, muito distante de tudo. Tem o catatônico também, né? Tem o catatônico que é diferente do iceberg, que ele falta nele a paixão, a visão, vigor. Então é preciso a gente saber se a gente não está sendo muito catatônico, né? Muito calado demais, sem dar opiniões, sem externar os nossos pensamentos. Entenda, tudo a base de tudo é o relativismo. A gente precisa ser o meio. A gente não pode ser totalitário, nem pro lado de lá, nem pro lado de cá, porque aí pesa numa balança, você é notado imediatamente como uma pessoa extremista, ou de um lado ou do outro. Então a gente precisa do meio, gente, para equilibrar tudo isso. Vão anotando aí, que é exatamente o iceberg, o catatônico. Depois o rolo compressor, que é o excessivamente dominante. É aquele patrão que quer dominar tudo, ou então aquele pai de família que toma conta como se fosse um general. A gente tem que ver isso, ou aquela mãe que exige, que quer isso, que quer aquilo. Gente, tem que ter ponderação nisso. As pessoas são livres para pensar e para agir. A gente precisa educar até um certo ponto, mas depois a vida é das pessoas, não é nossa. Tá? A gente precisa comandar, coordenar os nossos postos de trabalho, as nossas empresas. Nós não podemos ser uma pessoa extremamente dominante em relação às pessoas. Hoje em dia, exatamente o que está sendo apresentado é exatamente essa visão do líder servidor, aquele que serve, que compreende o seu comandado, a pessoa que está ali. Isso é fundamental. Depois nós temos aí a tartaruga. A tartaruga é aquele que é resistente às mudanças. Então tudo que você diz a ele, estou velho demais para mudar. Eu estou velho demais para mudar. Eu não posso mudar, porque eu estou muito velho para mudar. Lógico, uma pessoa como essa, tá certo? Se vê poucas possibilidades dela vencer essas crenças limitadoras. Essa da tartaruga é uma crença limitadora extremamente fatal para a sua mudança, tá certo? Muito difícil você mudar se você acha que mudar você não pode. Então, infelizmente, você precisa tirar isso da sua cabeça. A mudança é fundamental. Se eu fosse pensar desse jeito, eu estava até hoje com depressão, alcoólatra, etc. e tal. Então, a gente precisa mudar, né? Mudar o nosso pensamento, mudar a nossa visão de mundo. Depois tem o pensamento vulcão, que é aquele cara que é agressivo, raivoso. Tem gente que não pode passar na rua, alguém buzinar, que ela chama logo um palavrão, que é agressivo com as pessoas, que é agressivo no reagir. Quando a gente pergunta uma coisa, ela vem com 7 pedras na mão. Quer dizer, tem gente que é desse jeito e acha que aquela é a forma certa, que muitas vezes é uma autodefesa, né?
A gente está se defendendo. Para se defender, a gente ataca, a gente agride, a gente atinge o outro. Isso é uma coisa, não é bacana. Isso aí não te leva ao topo, não te leva para vencer nada, absolutamente nada na vida. E finalmente, o rápido no gatilho, que é exatamente o pouco controle, que é cara que é impulsivo, o que de repente fala, o que de repente age, o que não vence as suas tentações. O que é a tentação, né? É tudo aquilo que é apresentado a gente e a gente não tem controle para, sei lá, vencer aquilo tudo. Por exemplo, comer demais é uma tentação que a gente tem. As comidas estão aí e tal, e a gente come demais e engorda. Sexo demais causa AIDS, né? Porque pode acontecer isso, ou então desequilibra teus centros de força, e aí torna você uma pessoa, transforma você em uma pessoa dependente daquilo lá. Beber, muita gente diz assim, vale, então você condena, mas eu não condeno bebida, eu não condeno nada, gente. Eu não condeno nada, eu condeno eu beber, porque eu não posso. Eu não posso. Mas se a pessoa bebe o seu drink, o seu vinho, sua taça de vinho, qual é o problema? A sua cerveja no final de semana, uma cervejinha controladamente, qual é o problema? Problema nenhum, o problema está no excesso, né, disso tudo. O problema está em ser excessivamente impulsivo, em exagerar na impulsividade em todas as coisas que você faz. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E deixa uma mensagem, né? Descubra, acredite e sonhe. Sonhar é fundamental. Sonhar e realizar, colocar em prática todos os seus sonhos é fundamental para que você alcance o topo. Você vença e vá para o topo. E o topo, entendam bem, o topo é a tua realidade. Sua realidade como ser que pode chegar aonde quiser. Você pode alcançar tudo que você quiser. Basta você estender a mão, ser possível, isso é a primeira coisa, e dentro das probabilidades, você pode pegar tudo aquilo que você quer, tá certo? Você pode alcançar tudo aquilo que você deseja, que você almeja. Agora, fundamental que vocês entendam, fundamental, o dinheiro não é tudo, o dinheiro é consequência. Esse sucesso de alcançar o que o outro alcançou, isso é uma crença limitadora. Isso está lhe limitando, porque aí, na medida em que você não consegue alcançar, você fica frustrado e nessa frustração você desiste. A desistência está baseada exatamente nisso, na sua frustração de não ter conseguido algo que é inatingível, que não é possível para você, que você não tem a condição de buscar, tá certo? Então, beijo no coração, muito obrigado a vocês. Desculpe, não deu para fazer ontem. Ontem foi muito atarefado, o dia foi muito agoniado. Não deu para fazer ontem, mas hoje saiu tudo certinho e nós conseguimos aí transmitir. Um beijo no coração e até a próxima palestra. Até mais.